ministro, senhoras e senhores que nos visitam e trazem aqui as informações e a visão de vossas senhorias a respeito dessa questão, desse tema, né, muito importante na vida do país nos dias atuais. Eu queria agradecer a Sua Excelência, o Ministro, pela disponibilidade que Vossa Excelência vem demonstrando a essa comissão, atendendo aos reiterados requerimentos de vir prestar esclarecimentos à Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Lamentavelmente, quando da apreciação do acordo de salvaguarda, essa comissão não foi ouvida, e era uma comissão de mérito, assim como a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania também não foi ouvida. Somente a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é que apreciou a matéria, analisou, deu parecer, e a partir daí foi diretamente para o plenário, e numa dinâmica bastante acelerada, o acordo foi aprovado na Câmara e no Senado e passou à fase de implantação que Vossas Excelências estão trazendo aqui. Vossa Excelência, da primeira vez, esteve aqui falando basicamente, né, da primeira fase, ou seja, antes da aprovação do acordo, e deixou algumas lacunas a respeito das informações comparadas ao que foi informado na audiência dessa casa, as manifestações de Vossa Excelência pela imprensa e o que o grupo de trabalho, que tomamos conhecimento da existência dele, que é aquele que se compõe de 11 ministros, e Vossa Excelência é parte daquele grupo, que está produzindo informações, está produzindo exatamente soluções e está acelerando o encaminhamento das ações de governo para que o acordo entre em fase de execução. Isso, a meu ver, contraria, senhor ministro, a intenção e a vontade que Vossa Excelência vem manifestando de ampliar ao máximo a participação dos atores envolvidos, direto ou indiretamente, na implantação desse acordo. Basicamente, os que serão diretamente atingidos, que são as comunidades quilombolas da região, que deveria, inclusive, ter sido ouvida, consultada, avisada, informada, de forma bastante transparente, de forma livre, com muita informação, como prevê uma convenção da OIT, a 169, que não foi obedecida. Quer dizer, os quilombolas não foram consultados, atendidos, informados em nenhum momento desse processo. O que isso é uma deficiência grave por conta de haver uma decisão de um órgão internacional, um órgão da ONU, que não foi atendida numa convenção da qual o país é subscritor, que é informar essa população, trazê-la a participar dos encaminhamentos práticos em relação ao tema, já que há um profundo impacto na vida daquelas comunidades, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista social, como do ponto de vista cultural. Portanto, há um vazio de participação e há um vazio de cumprimento de normas jurídicas legais, inclusive com organismos internacionais, como é o caso da Convenção 169 da OIT. E outra coisa, ministro, que eu queria indagar a Vossa Excelência, eu teria muitas questões a formular, mas meu tempo praticamente já se esgotou, e eu pedia, como requerente, parece que a única requerente da audiência que está aqui sou eu, não sei se há mais algum companheiro ou companheira, eu pediria um tempo maior, porque eu estava focando o meu requerimento em dois pontos, que eram contradições de informação sobre a expansão do Centro Espacial de Alcântara, que Vossa Excelência reiteradamente vem afirmando nessa comissão e por meio da mídia que não haverá expansão dessa área a ser destinada ao Centro Espacial de Alcântara. E recentemente, em outubro, a Folha de São Paulo publicou uma ampla matéria fornecida pelo grupo de trabalho interministerial, trazendo inclusive imagens de moradores, de pessoas negras, que seriam eventualmente, em hipótese, moradores das comunidades quilombolas de Alcântara, pessoas negras e pessoas, de uma certa forma,
definindo um pouco a sua posição favorável ao acordo de Alcântara e sem nenhuma queixa, porque eles estariam satisfeitos, segundo a versão que aquele relatório passou, e foi publicado pela Folha de São Paulo em outubro deste ano, 11 de outubro deste ano, que traz inclusive imagens, traz inclusive um mapa que mostra uma expansão grande da área, o que vai implicar no afastamento, na expulsão, digamos assim, de cerca de 350 famílias, dos que hoje ocupam aquela área do centro de lançamento de Alcântara. Portanto, contradiz a afirmação reiterada de Vossa Excelência, o que nos deixou um pouco mais tranquilos, de que os quilombolas não seriam incomodados como foram na década de 80, quando da construção do centro, que tiveram que se retirar de lá 312 famílias que viviam da pesca no mar e tiveram que viver em agrovilas, que encontraria a cultura deles. Eles não vivem da agricultura e da pecuária, eles vivem da pesca. E eles levavam 3 minutos para chegar ao mar e pescar aquilo que os mantinha. Hoje eles levam 5 horas de bicicleta para chamar dos corredores de pesca, que é o condicionamento que está sendo dado a eles de terem acesso ao meio de sobrevivência dele, que é a pesca no mar. Portanto, não é verdade que os quilombolas não estejam sendo profundamente prejudicados, afetados, desrespeitados em suas condições primárias de vida e de existência, porque eles vivem lá há séculos. E um deles, reagindo à frustração quanto a esse novo acordo, ele dizia assim: a aeronáutica vai para as estrelas e nos deixa aqui embaixo na escuridão. É a impressão, é a reação, é a frustração que eles passam, ministro, e nós temos que levar em conta isso. Tudo bem, o progresso, a modernidade, o desenvolvimento, tudo isso é importante incorporar novas tecnologias, mas não ao preço dos direitos humanos, não ao preço da vida de comunidades primitivas do nosso país, originárias, portanto, de uma cultura que está no cerne da cultura brasileira, na sua origem, e, portanto, há uma profunda contradição. E há uma campanha, eu perguntaria a Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem conhecimento dessa campanha, com camisetas, inclusive para convencer os quilombolas que eles vão ser beneficiados. Eles estariam, tem o slogan assim: Alcântara ajudando o país. E, portanto, passando uma imagem que vai ser muito bom para os quilombolas, que vai ser muito bom para aquela região. E mais, camisetas de propaganda para convencer os quilombolas que é muito bom sair de lá. E que fazer sacrifício se tornam heróis da pátria, como dizia o coronel que coordena as atividades lá do centro de Alcântara. Se eles saem, só para concluir, senhor presidente. Para concluir, porque tem vários deputados só para concluir, inclusive líderes. Só para concluir. Senão a gente fica E o outro ponto, primeiro eu queria explicações sobre isso. É uma campanha para convencer os quilombolas que aquilo é a salvação deles, a salvação do país, e eles têm que se sacrificar e eles se tornarão heróis da pátria, como disse o coronel que coordena os trabalhos de lá. Olha, convencer pessoas que moram há séculos numa área, sair de suas casas, se afastar do meio de sobrevivência, que é a pesca no mar, não acho que isso seja um argumento que vá atender a frustração, a insegurança, o medo em que essas pessoas se encontram diante de um projeto que eles não tiveram participação. Essa vontade de que amplamente não está havendo participação. Dá para apartar ele? Só para concluir. Tem diversos outros deputados. Só para concluir, presidente. Que dê a parte, pelo menos. Conclua a pergunta, o questionamento do não, debate. são muitas perguntas. E sobretudo a partir Você já passou o tempo, presidente. Explodiu. Não, deputada, realmente já extrapolamos bastante tempo. Queria que a senhora concluísse. Eu vou concluir, presidente, por favor. Eu vou concluir. Eu quero dizer que eu não coloquei 10% dos questionamentos que essa questão suscita nessa comissão. E essa comissão que tem a responsabilidade de compreender essas questões, de acompanhar os desdobramentos da implantação desse acordo e que não está sendo considerada como tal. Então, inclusive a unificação CNPq, CAPES, não é verdade aquilo que está se dizendo. Não são razões econômicas que vão resolver os problemas
que resultam muito mais da falta de contingenciamento de recursos e da falta de uma política de ciência, tecnologia e inovação em nosso país. Então, eu fico a dever, e também o ministro vai ficar me devendo, por falta de tempo, explicações sobre as contradições entre a fala de Vossa Excelência, o relatório que foi publicado pela Folha e as condições objetivas que estão sendo colocadas hoje em relação à implantação desse acordo. Obrigado, desculpe a demora.